Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você. Se você chegou por aqui agora e está conhecendo o nosso canal, já peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, curta bastante, comente, compartilhe para que o perfume de Jesus se espalhe muito por este mundo. Eu quero hoje meditar sobre a morte. Você tem medo da morte? Você provavelmente já tem alguém da sua família que partiu, não é? Desse mundo, que atravessou a morte. E por diversas situações de doença, de velhice, de acidente, as pessoas partem por meio da morte. Mas e você? Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus sobre a morte. Primeiro, em Gênesis, depois de Deus ter falado, ter criado os seres viventes, não é? E ele formou o jardim do Éden. E capítulo 2, versículo 17, diz assim, olha, do versículo 16, diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu vou para o capítulo 3, ainda de Gênesis, não é? Em que Deus tinha, em que a serpente diz à mulher assim, olha, é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente disse: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E você sabe o que é que aconteceu, né? Ela comeu, deu desse fruto ao seu marido, e os dois foram expulsos do jardim do Éden e carregaram essa maldição da morte, porque Deus afastou o homem da árvore da vida, afastou o homem da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, ele comeria e vivia para sempre em seus pecados. Olha só o absurdo. Você imagina você ter alguém mal, ruim, um assassino, um bandido, sei lá, um sujeito propenso à guerra, vivendo eternamente, não é? Portanto, no caso da morte que Deus instituiu para o ser humano, foi um juízo, sim, por causa da desobediência, mas foi uma bênção também, porque gerações de homens maus, de homens de toda sorte, morrem e vêm outras gerações, não é? Para, quem sabe, mudar essa sequência. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz assim: há um tempo para viver e há um tempo para morrer, não é? Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, como está escrito, não é? Então a morte foi juízo, mas também foi bênção de Deus, não é? Agora eu pergunto para você: você está preparado para a sua hora da morte? Como é que você encara a hora da morte? Aqui em Amós, capítulo 4, o versículo diz assim, olha: preparai-vos para encontrar o vosso Deus, porque o momento da
da partida desse mundo aqui, dessa vida, é para encontrarmos o nosso Deus, não é? A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque Deus não queria que nós morrêssemos. Não era esse o plano, primeiro plano de Deus. Ele disse que no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E o homem comeu. E ele cumpriu com a sua palavra. Mas a vontade de Deus não era que a morte existisse, nem a doença, nem as dores, nem a tristeza, nem o sofrimento, nem tampouco a morte faziam parte do plano de Deus, não é? Ele queria que nós vivêssemos eternamente, ele queria que nós vivêssemos para sempre. Mas foi instituído como juízo esse último inimigo a ser destruído, a morte, como está em 1 Coríntios 15, versículo 26, não é? A morte. Jesus Cristo venceu a morte, porque ele atravessou, morreu e ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai e diz a palavra, intercede por nós, não é? Por isso que nós podemos clamar assim, ó morte, onde está o teu aguilhão, não é? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua força, o teu poder? E Jesus diz assim, olha, eis que eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo. E ele, Jesus, disse que tem a chave do inferno e da morte. Ele tem a chave do inferno e da morte, não é? Então cadê a tua vitória, ó sepulcro? Cadê a tua vitória, ó morte? Haverá um juízo, sim. Jesus falou sobre isso, não é? O que nós conhecemos como inferno. Os que ficarão de fora da presença de Deus, sabe? A presença de Deus. Estar fora da presença de Deus é essa sede de Deus que quem não tem a vida eterna, quem não tem Jesus como seu Salvador, corre o risco de passar a eternidade sem Deus, não é? De viver este mundo sem Deus desde já. Então, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, mas fala desse inferno como escuridão, as trevas exteriores. Uns irão para os braços do Pai, outros para as trevas, serão lançados nas trevas exteriores. É viver sem luz, não é? O que é chamado também na Bíblia de segunda morte, ou lago de fogo e enxofre, que está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. Você pode estar vivo na sua vida aqui, mas está morto para Deus, não é? Porque é preciso nascer de novo. E esses que serão lançados no lago de fogo, como diz a palavra, que é uma metáfora para uma destruição, não é? Aniquilação, para onde irá o diabo e os seus anjos. Mas no seu lugar, no meu lugar, Deus julgou Jesus Cristo, não é? É por isso que naquele momento mais cruciante dele naquela cruz, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele poderia dizer assim, olha, é porque eu amo os seres humanos, ele te ama. Ele fez isso por mim e por você. Arrependa dos seus pecados e receba-o em seu coração pela fé. O desejo de Deus é desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas, todas. E os que entenderam isso, os que creram em Jesus, como diz a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
me livrou da lei do pecado e da morte. Como está escrito, mas você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, sabe? Para que você possa ter a vida eterna, essa vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, não é? E todos nós, nele, somos ressurretos. Jesus diz assim: olha, aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente, não é? Crês tu nisto? Tu crês nisto? Bem-aventurados, diz a palavra, os mortos que morrem no Senhor, porque já fazem parte da cidadania celestial. Todos nós morremos um dia, nós morreremos, não é? Eu, quando chegar minha hora, quero ir para estar com Cristo, porque, como disse Paulo, é muito melhor partir e estar com Cristo do que ficar por aqui, não é? Porque aí nós veremos face a face, veremos como Ele é. Assim como Ele me conhece hoje, eu conhecerei como sou conhecido. Jó, no final da vida, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, depois da minha morte, o verei face a face. Oh, alegria gritante, meu Deus do céu. A pergunta retórica é: você está pronto para o dia da sua morte? Porque o dia da morte ninguém sabe, não é? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 50 anos, ninguém sabe, mas a morte vem, sabe? Portanto, arrependa-se, olhe para Jesus Cristo pendurado numa cruz, morrendo em seu lugar para lhe dar a vida eterna, para dizer para você: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque aquele ladrão da cruz tinha chegado a hora da morte dele também. Ele reconheceu a divindade em Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo morreu por você, para pagar os seus pecados, para esquecer, jamais se lembrar das suas maldades, das suas prevaricações. Não é preciso crer no Senhor Jesus Cristo, entregue todo o seu ser a Jesus Cristo, faça dele o sentido da sua vida, sabe? Passe a segui-lo e a servi-lo, servindo o próximo, não é? Porque é assim que ele quer ser servido, quando você serve o próximo, quando você ajuda quem tem, dá de comida a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, agasalha quem está nu, quando você visita os presos, não é? Quando você faz o bem. E aí, tudo isso é possível se você confessá-lo publicamente, sabe? Ele diz: com teu coração tu creres, com a tua boca confessa que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele já te deu a vida eterna. Creia nisso e viva assim. Se você gostou da nossa reflexão, comente, eu quero saber a sua opinião. Muito pouca gente comenta os meus vídeos. Eu gostaria de saber o que é que você, não é, como falou ao seu coração a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.